eu fico, por exemplo, eu nunca soube como você conheceu ele. Né? Se você quiser se apresentar, falar um pouco o seu nome Sim, e falar um sim. pouco sobre como você conheceu ele, como foi essa história, assim, né? Você que fez me recapitular, você me ajudou a recapitular isso. Bom, vamos lá. Que bom. Eu sou sério, né? Eu conheci o Adilson em 1996, começo de 1996. Onde, hoje eu me julgando com a maturidade de hoje para a maturidade daquela época, eu me achava assim, falei, nossa, como eu era, assim, eu me achava voado, né? Hoje, considerando daquela forma. Mas foi muito interessante. Assim, a gente, na verdade, estava na casa da Ione. Eu e a Ione conhecemos o Adilson no mesmo dia, tá? E nessa época, eu fazia aulas de inglês na empresa onde eu trabalhava. E assim, o professor de inglês era o Marcos. Não sei se você chegou a conhecer o Marcos, o professor de inglês que frequentava a casa do Adilson. Marião? Não. Não, Marcos. Talvez não, talvez Marcos. quando você começou a frequentar a casa do Adilson, o Marcos já não tinha mais contato, alguma coisa assim. Não Tá. lembro dele. E aí, assim, um dia eu chamei, eu e a Ione, a Ieda, também estava em casa, nessa época a Ieda namorava com a Ione, né? Uhum, uhum. E a Ieda resolveu fazer uma feijoada, e aí nós convidamos o Marcos. E o Marcos falou assim, eu posso levar um amigo? A gente falou assim, claro, né? Pode trazer seu amigo. E para nossa deliciosa surpresa, foi o Adilson, esse amigo, né? Tá? Eu não lembro se foi, acho que foi em fevereiro ou março, tá? Essa feijoada de 96. Tá? E de cara chegou aquele Adilson, né? Assim, carismático, sempre sorrindo, querido, porque assim, o Adilson era incrível, porque ele se encaixava em qualquer lugar, né? É. Com esse dom, né? De se encaixar com qualquer perfil. Uma pessoa mais intelectualizada, outra mais simples, mas não importava, ele se encaixava com todo mundo. E foi muito interessante porque houve uma paixão imediata. Hoje em dia eu consigo analisar dessa forma, né? Por todos nós, por ele, assim, né? E assim, mais uma vez, era eu, a Ione e a Ieda, no mesmo dia, tá? E daí em diante começou uma... Ele convidou para ir na casa dele, imagina que ele me ia convidar, né? Convidou para ir na casa. E daí começou já uma amizade gostosa e incrível. E assim, nessa época, eu estava tentando me desvencilhar, porque assim, eu fui criado num ambiente, primeiro católico, depois evangélico, aí eu me deparei com a minha sexualidade, né? Onde nessa sexualidade, por mais que eu me liberava assim tudo, eu sentia, eu carregava uma culpa muito grande dos dogmas da criação, essas coisas todas, né? Que era exatamente isso. Não só da criação, do ambiente onde eu vivia, né? E aí, é, só um pouquinho, Opa, tá. entrou uma ligação aqui. Como que Eu vou dar acho que uma eu vou ter que pausa aqui, peraí. Eu vou pôr dar uma para pausinha. pausa. Pronto. Isso. Eu só vou desconectar o telefone, é melhor, né? Só um instantinho, né, de entrar a ligação. Pronto. Você quer que eu continue de onde eu parei ou comece de novo? Pode de onde você parou, pode continuar. Então, logo após esse almoço, foi um dia super agradável, aliás, uma tarde super agradável, foi tarde inteira, assim, tudo, né? E, como eu te falei, assim, né? Nesse mesmo momento, eu estava me desvencilhando de dogmas religiosos, né? E do próprio ambiente que vivia, estava desenvolvendo minha sexualidade, mas carregava muita culpa e tal. E aí, mas de cara, eu aceitei de cara visitar a casa do Adilson, onde eu adorei, né? Então, na mesma semana, aliás, eu já comecei a frequentar a casa dele, né? Então, nessa época, eu cruzava, claro, o Adilson recebeu, ele nem, você lembra que você apertava a campainha e ele nunca via quem era, ele já abria a porta, né? Não sei se Uhum. você percebeu Lembro. assim, né? Eu apertei, ele abriu, acho, subi, tal, né? E a casa era uma delícia, a casa dele, né? Daquele Nossa, é. jeito dele, eu lembro dos detalhes da cozinha, os livros empilhados naquela mesinha, que ele lia vários livros ao mesmo tempo. Eu lembro da sala onde ele nos convidava, onde nós ficávamos, aquela varanda enorme, cheia de livros. Aliás, aquela sala onde dormia todo mundo junto, né? É. Total. Enfim, mas assim, foi bem suave, uma coisa bem suave, e a gente conversava a respeito. E assim, e sempre ele percebia, claro, ele era muito sensível, então ele percebia essas coisas de culpa ou de quê. E ele ia com o jeitinho dele, ele ia falando palavras que iam nos liberando dessas coisas, né? Iam nos liberando, aquela coisa assim, tá. E isso foi crescente, né? Foi crescente, foi assim, imagina, 96.
E aí teve um dia, depois de alguns dias, ele me convidou para ir numa reunião à noite, que a reunião da casa dele, que ele lia o Evangelho, era, eu não lembro o dia, eu acho que era quarta ou Quarta. quinta-feira, não é? Quarta. Quarta-feira. Ok. E nessa época, quando eu fui, só tinha ele e o Ricardo, mais ninguém. Ricardo Galo. Ricardo Galo, só tinha os dois. Uhum. E até eu lembro que a gente conversava com o irmão Pedro, né? Nessa época, assim, tudo. E para mim tudo aquilo era novidade, porque, imagina só, eu fui criado num ambiente assim, falei assim, nossa, aquela, porque espírito toma cuidado, não sei o que lá, que é do diabo. Só rindo, hoje, nos dias de hoje eu consigo rir disso, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu tinha um receio, mas eu tinha uma atração incrível, né? Do jeito que era aquilo lá, porque era muito... E nisso, não só a Dilson, como o irmão Pedro, conversava com uma leveza enorme com a gente. E assim, como eu vou te dizer, eu peguei gosto pela coisa e comecei a frequentar. Até eu lembro um dia que eu levei uma prima minha chamada Ivone, não a Ione, a Ivone. A Ivone viajou muitas vezes com a Dilson também, quando a gente foi para o sítio. Ela morria de medo, tanto que ela foi uma vez e não foi mais, né? Mas eu continuei. E além de tudo isso de frequentar a casa dele e tudo, nesse mesmo ano, foi muito engraçado uma cena. Ele me chamou assim, quer viajar comigo? Eu falei, eu quero, para onde? Ele falou assim, Serra Negra, tá? Eu tô tentando lembrar as coisas, Serra Negra. Aí tá, aí eu peguei, fui na excursão, até o Nelson que organizou naquela época. A gente não tinha amizade com o Nelson. O Nelson era uma pessoa que organizava viagens, né? Daí que veio a Lourdes também, né? A Lourdes foi apresentada através do Nelson. E aí nessa viagem a gente foi até o local, a gente entrou no ônibus, só que eu falei para Adilson, mas tá muito longe, Serra Negra é muito perto, não é longe assim. Passaram 2 horas de viagem e não chegava nunca na Serra Negra, né? E eu estranhava, eu sei que nós vamos parar em Poços de Caldas, tá? É que ele gravou na cabeça dele que era Serra Negra, mas foi Poços de Caldas. É a cara dele. Eu lembro que ele não sabia. Eu lembro que eu ia com ele no banco, ele não sabia a senha. Eu tinha que decorar para ele a senha dele. Tá vendo? Esse é o Adilson, né? Ai, gente. E assim, eu sei que a gente chegou nesse lugar, assim, tudo, era muito interessante. A gente chegou de madrugada nesse lugar, uma viagem longuérrima, Serra Negra e tal, né? E tinha um grupo de jovens da faculdade que o Nelson fazia artes, até ele fazia a educação artística, acho, não sei, não lembro direito. E eram muito jovens. E os jovens, eles achavam que eles na cabeça deles, eles realizaram que nós éramos um casal, tá? Isso é no mesmo ano, 96. Tá, aí a gente foi pro quarto, vamos descansar, a gente tá cansado, e de repente bateram na porta, aí juntou e vieram cantar para a gente músicas românticas, achando que a gente era um casal. É legal, engraçadas, né? Mas não, era amigo mesmo, sempre foi aquela coisa de amigo e irmão, tal, assim, né? Mas tinha essas coisas. Mas é um assunto engraçado, foi bem divertido. E aí eu lembro também, assim, que nós passamos acho que foi um final de semana, e aí eu já peguei aquela parte dele também, o Adilson sempre preocupado com as pessoas com a fome, com a miséria das pessoas, com desperdício, aquela coisa. Nós fomos num lugar onde estava tendo um desperdício, era muita comida e estava havendo muito desperdício. Ele até comentou assim, aí ele ficou mais aliviado quando ele viu que do lado tinham porcos sendo criados e que os porcos iam ser alimentados, tal, tal, tal. Então ele realizou na cabeça dele que ia reciclar o negócio ali, né, de alguma forma, né? Mas são detalhes. Eu sei que a coisa foi sempre crescente, nunca parou, né? Foram quase 10 anos, né? Eu estava calculando hoje esse tempo, né? Foram quase 10 anos e tal. E daí nós começamos a fazer, não só frequentar a casa deles, como fazer viagens frequentes. A gente ia muito para o sítio, né? Aquele sítio que você foi. Eu lembro que fez, né? Nós íamos muito para lá. Primeiro nós íamos com alguns amigos, de vez em quando o Ricardo Galo ia junto, né? Mas assim, a maior parte eu ia sempre com a Dilson. Sempre com a Dilson, né? Então. E interessante porque nessa época a minha família hoje minha família eu vejo assim que não só eu evoluí primeiro assim, eu evoluí primeiro, falei até errado, não é que eu evoluí primeiro assim, eu precisei primeiro eu me desprender das minhas travas, aí, porque assim, na verdade a gente sempre tenta colocar nos outros, eles são travados, não, primeiro é a gente que é travado, né?
em relação à minha família, eu tô falando isso. Quando eu me liberei muito das minhas travas, liberei mesmo, assim, tudo, aí eu percebi que minha família também, porque, assim, é uma coisa que vem de mim, é de mim, não deles, né, tal. E aí, primeira vez que eles tiveram contato com a Dilson, eles acharam assim, nossa, que figura, porque ele era uma figura, né? Porque o primeiro contato foi assim, ele tava frio, e ele tava com poncho, e foi no sítio a primeira vez, ele tava com poncho, e de repente a porta abriu, ele entrou assim, pela porta, glorioso, e meu irmão levou um susto, achando que alguém que morava no mato tinha invadido o sítio. Mas era o Adilson. Lembro uma vez, eu fui no Teatro Oficina com ele, assisti Os Sertões, né? Isso 2004 foi, assim, 2003. Eu tenho até esse dia eu achei o canhoto. E tinha uma mulher na fila com uma roupa incrível, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, nossa, olha aquela mulher. Aí ele falou assim, essa roupa que eu faço feira. Era um salto gigante, uma roupa, um negócio assim. Ele falou, eu lembrei disso, que ele... E era A assim roupa que eu mesmo. vou na feira de terça. É assim mesmo. Eu sei que, mas nesse mesmo dia, assim, tudo bem, aquela coisa, ele conquistou as pessoas, sabe assim? Minha mãe, a preocupação, a minha era a preocupação besta, né, da reação das pessoas. Só que não, ele tinha o dom dele de conquistar, como eu falei no começo. Ele se introduzia em qualquer meio. Então, a minha mãe se cantou por ele, o meu irmão se cantou por ele, toda a minha família inteira, né? Aquela coisa assim, nossa, o Adilson, o Adilson, o Adilson, né? Tanto que ele adorava conversar com a minha mãe e ele conseguia perceber coisas nela que, por exemplo, nós não percebíamos, né? Ele só falava assim para mim, nossa, sua mãe é muito interessante, porque quando ela fala, olha só, coisas do Adilson, né? Quando ela fala, por exemplo, para vocês, Deus abençoe, ela fala de vem tanto do coração e da alma, que eu vejo sair da boca dela anjos. Ele falava isso, assim, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso assim tudo, mas ele falava essas coisas. E ele adorava ficar com ela conversando também. E nisso, assim, foram várias viagens, né? Não dá para falar de todas as viagens do sítio, né? Eu lembro, assim, que realmente eu conseguia uma coisa que eu não fazia antes, relaxar com ele, assim. Ele falou, Rogério, vamos descansar. Sabe o que a gente fazia? A gente colocava na varanda da frente, a gente ia invertendo. Era calor, então a gente colocava um colchão enorme na varanda, não lá dentro, na varanda, e ficava deitado, a gente dormia horas até assim, na varanda, aproveitando o sol ao máximo. Depois, quando virava, a gente ia para o outro lado, para a varanda do outro lado. Esse era o Adilson. Assim como ele fazia na casa dele, né? Que quando assim, vamos descansar, eu me lembro até que o Adilson sabe que ele era hipocondríaco, né? Eu também. Então, uma coisa. Então, no meu caso, juntar a fome com a vontade de comer, né? A gente não podia ver remedinho. Ele não podia se eu também não. Claro, hoje eu revejo esses valores assim, todos, mas né? Eu não gostava, não suportava nem pensar em sentir dor. Ele fala, não, tem um remédio aqui para você. Tá. Aí a gente queria dormir, queria descansar, e peraí que eu tenho draminha aqui. Aí ele pegava o draminha, me dava o draminha, a gente dormia a tarde inteira. Você não... Eu lembro... Desculpa, pode falar. Mas isso, falando, tirando as coisas engraçadas, querido, assim, sabe? O que me enriqueceu bastante, assim, tudo, que hoje, até hoje, foi um divisor de águas para mim, é assim, que o Adilson realmente, com esse jeito dele, ele foi a principal... É que nem assim, ele foi um presente na minha vida, assim, no sentido de ele me ajudou profundamente a me livrar daquele peso que eu carregava sem sentido, da culpa, dos dogmas, de tudo isso, sabe? Porque, e mesmo depois que ele partiu, porque assim, porque para mim, assim, o que morreu foi o corpo estava judiado, morreu, mas ele continua vivo, né? Tanto que a gente está falando sobre ele, está vivo, Adilson, né? Não só desde quando eu conheci ele, como até agora, assim, foi muito, porque assim, realmente me ajudou a me livrar da culpa, sabe, de um peso que eu arrastava, eu nem sabia por que eu carregava aquele peso muito grande, né? Tanto que isso atrapalhava até nos meus relacionamentos, né, de relacionamentos pessoais, ou mesmo de amizade, assim, tudo, mas foi ficando mais leve o negócio. E quando tinha algum grilo, alguma coisa, ele vinha com um comentário tão leve, o que é isso? Não sei o que, não sei o que lá, sabe, que bobagem. Você acha que tudo você acha que está errando, você não está errando nada, vai em frente, você tem que viver. Claro, mas ao mesmo tempo, tinha um senso de responsabilidade, assim, muito grande, né? Ele falou assim,
não sei, eu nunca, cara, eu nunca contei isso para ninguém, porque eu fiquei sabendo depois, antes dele partir, ele deixou um recado para mim, que foi com a Lourdes ou com a Ione, eu não lembro direito, tá? Entendeu? Ele falou assim, fala pro Rogério pra ele continuar voando, mas para ele não esquecer de botar os pés no chão, tá? Ele deixou esse recado para mim. Esse recado veio para mim algum tempo depois, não foi em seguida. Porque também, assim, eu lembro que eu visitei o Adilson no hospital, ele estava muito bonito ainda, estava lindo no Hospital Brasil. Até o João estava lá com ele. Eu sei que no outro dia ele ia arrancar os dentes. Eu fiquei um bom tempo, falei, como que pode isso? Aquilo lá me machucou assim, imagina ele, se machucou a gente que ama, tal. Mas ele estava lindo. Ele ia até tomar banho, tudo assim, sabe? Aí passou um tempo, eu me lembro que eu fui viajar a trabalho, sabe assim, várias vezes, aliás, aquele foi em 2005, eu viajei bastante. E aí, eu nunca levei minha mãe na casa dele. E aí a gente subiu a escada para visitá-lo. Eu não sabia, por exemplo, assim, como o Adilson, o corpo dele, tinha ficado judiado. Eu não sabia, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí minha mãe entrou, na hora que ele viu minha mãe, foi muito interessante, ele viu, assim, tudo aquele... deu vontade de pegar ele no colo, inclusive, né? Assim, a gente foi lá, abraçou, beijou ele, tudo assim. E minha mãe entrou assim e falou para ele, Deus te abençoe. Na hora que ele viu minha mãe, ele ficou assim, falou, nossa, a dona Zete nunca veio aqui. Então, assim, ele ficou, sabe, entrou, é uma coisa de alma, não sei o que passou pela cabeça dele naquele momento, né? Aquela coisa assim, tudo, que eu fiz questão de levar minha mãe para vê-lo também. E ali, na verdade, aquele momento foi até breve, né? Foi até breve. Eu não vou falar que foi um adeus, porque eu não gosto de falar assim, né? Até breve. Porque logo em seguida eu me lembro que eu fui viajar, isso era setembro, e quando mandaram a notícia que ele tinha partido, estava eu e a Ana no trabalho, eu estava trabalhando no Chile, e a Ana estava comigo, eu levei a Ana para trabalhar como freelance. Né? A Ana na atividade. Né? E ela... Aí, se eu não me engano, não sei se foi eu ou ela, alguém ligou para nós avisando. Aí nossa reação foi, a gente estava no meio do evento, mas a gente fez questão de brindar para o Adilson. Então, assim, a gente se abraçou e brindou o Adilson, brindou para a vida do Adilson, né? E foi bem assim mesmo, até breve. Porque é um até breve, né? A gente morre de saudade, assim, mas é um até breve, né? Mas, você até, desculpa ter ido assim para frente um pouco, né? É só para comentar a importância, porque todo o processo de ajuda, assim, dessa parte que ele foi muito importante na minha vida, né? Que eu digo assim hoje, que hoje eu estou mais tranquilo graças a esse amigo maravilhoso, né? Que todos nós tivemos o privilégio de conhecer, a dádiva de conhecer, né? Então foi isso, sabe? Ele me ajudou a não carregar, a me livrar desse peso. E olha que, né, eu lembro que nessa época eu fazia até terapia, eu fazia terapia floral, terapia alguma coisa assim, tudo, né? Claro, eu não estou desprezando a terapia, foi muito importante para mim, mas era uma terapia falar com a Dilson também. Sim, nossa. Né? Eu lembro até na parte do centro, que era na Paula Souza ainda, o primeiro centro que eles inauguraram, que, assim, eu cheguei a frequentar muitos anos aí. E ele é muito interessante porque ele não tinha, realmente era um centro que atraía, eu até vi você comentando com o Mário Nelson, né, assim tudo, né? Era um local que atraía a gente, era diferente dos outros locais. Aí ele pegou, ele já me levou de cara, vamos lá, eu quero que você visite o centro, tal, tal, tal. E de cara ele me convidou para ir uma segunda-feira na Desobsessão. Nossa. Né? Foi muito interessante. E nessa época, Caio, olha só, eu tinha justamente por essa carga emocional que eu tinha de culpa, tudo, eu desenvolvi psoríase no meu corpo, né? Tudo emocional. Então, eu fui dormir de um jeito, acordei com várias coisas no corpo assim, tal, não sabia o que era aquilo. Tá, fui lá, descobri que era psoríase, fiz tratamento, aquela coisa toda, mas aí ele falou assim, não, vamos fazer um tratamento aí. Ele me levou para o centro, mas tinha uma intenção também assim, não só intenções todas boas. E dali em diante ele começou um tratamento nas segundas-feiras comigo, mas sempre no dia da desobsessão, né? Tinha até o André, eu me lembro que o André também tinha o mesmo problema que eu, que era a psoríase, e ele começou a fazer um tratamento. O que eu vou te dizer é que assim, sabe, dias depois, não demorou muito, aquilo saiu de mim, né, que foi como eu tivesse feito assim, ficou um pontinho, assim, eu tenho um pontinho até hoje aqui no braço para eu não esquecer. Até eu sei por que é para eu não esquecer. Mas, assim, era muito legal, porque, assim, eu comecei a, primeiro, perder o medo que eu criei, era um medo sem sentido, né, que a desobsessão é um trabalho de amor maravilhoso, né,
aquela parte toda. Todo o trabalho que é feito no centro, assim, tudo é um trabalho de amor muito lindo. Então, assim, aí eu ia, claro, mas eu carregava ainda as coisas, assim, tudo, mas aos poucos eu fui me livrando, e sempre conversando com ele, porque por mais que o Adilson, você chegasse na casa dele e tivesse envolto com outras coisas, mas sempre tinha a conversa sempre, ela era enriquecedora, né? Por poucas palavras que fossem, você se enriquecia com alguma coisa, Sim, né? nossa. E a gente, o prazer de estar com ele, era como se fosse, a casa dele era um refúgio para nós, né? Era um Era, refúgio. nossa, era um porto para mim, assim. Sim, Um foi porto lá que eu te conheci. seguro. Sim, um Porto Seguro. Foi lá que eu te conheci. Aliás, eu conheci várias pessoas. Meu Deus do céu. Eu conheci o Luciano. Você chegou a conhecer o Luciano? Luciano. Tem muita gente Quando que o pessoal tá falando que eu acho que eu já cheguei a ver, era dono, encontrar, mas eu não. ele era dono daquele bar meio natural. Ah, eu só encontrei ele no bar. É? Assim, eu lembro que a gente ia no bar beber cerveja às vezes e tal, e ele tava lá e, oi, tchau, assim, era meio, mas ele, na época que eu fui lá, eu não vi ele lá, assim, eu nunca Ah, vi então ele lá. provavelmente teve o seguinte, eu conheci ele através do Adilson também, um amor de pessoa, aquela coisa assim, mas o Luciano, ele desencarnou em 98, então talvez você não tenha conhecido. Ah, não, então não. É, Não. foi até Eu bem, ia lá foi no até um, bar e conhecia outra pessoa, então, que era dona lá, que era sócia deles. lembro que foi até um choque para o Adilson, né, porque ele foi assassinado, foi uma coisa bem triste, mas enfim, ele, ele ele partiu, enfim, assim, eu lembro assim que eu conheci o Luciano através dele, conheci várias pessoas, e sempre tinha gente nova, né? Que ano que você começou a frequentar o Adilson? Só para eu lembrar quando eu te conheci. Eu conheci o Adilson em 97. Eu lembro que eu ia no centro espírita de sábado, Aham. na, ver o Moacir. Eu conheci o Chico. Você conheceu o Chico e a Sueli? Eles iam Chica de Suíte. sábado. O Chico, ele morava em Santo André, ali no bairro Paraíso. Ele tinha 3 filhos, o Luiz Fernando, o William e a Regiane. Talvez eu tenha conhecido, mas eu não É, lembro agora. ele desencarnou, fiquei sabendo agora que ele desencarnou há um ano atrás, assim, fez um ano agora, dia 30. E Poxa. aí eu comecei no sábado e achava incrível a palestra do Moacir e tal, achava muito interessante. E o Chico, e os mentores do Chico falavam do Adilson. Aí eu lembro Aham. que uma vez eu fui lá numa quinta. Não, minto. Eu fui num sábado e o Adilson foi, substituiu o Moacir. Uhum. E aí eu conheci o Adilson. Na Uhum. verdade, eu tinha saído da faculdade, eu estava de sábado também na faculdade, eu estava com uma pasta transparente, o Manifesto Comunista do Karl Marx na pasta. Aí ele olhou e falou assim, nossa, que legal. Ele começou a conversar comigo, assim, sobre. E Uhum. aí eu fui na casa dele, porque eu queria música de outros lugares do mundo, ele falou, tem muita coisa e tal. Eu fui na casa dele um dia, em 97, depois peguei o CD emprestado, devolvi, mas não estabeleci uma amizade assim, de frequentar. Depois, em Uhum. 2001, eu comecei lá. Aí eu comecei a frequentar a casa dele. Eu mudei para o bairro perto da casa dele, né? Mudei aquela casa que eu morava ali perto da Marina e comecei na Aham. casa dele. Aí foi aí. Foi aí a gente se conheceu nessa época, foi 2001. Então você, na verdade, começou a frequentar o centro lá na Paula Souza, aquele primeiro centro. Eu comecei em 94 no centro. Olha, 94. Em Então, antes de mim, 94, eu fui conhecer o Adil só em 97, lá no centro. não tinha cruzado ainda. Não Olha que tinha interessante. cruzado ainda. Eu ia de sábado, ele só ia de quinta, né? Nossa, é. Nossa, eu também gostava muito da palestra do Moacir. Muito bom. E você falou uma coisa que eu lembrei, assim, que quando ele tirou os dentes, né? Ah, Eu lembro que eu tava. A gente ia lá, revezava, né? Você também tava, assim, a gente cuidava dele. Eu lembro que quando ele tirou os dentes e ele foi para casa dele, eu fui lá ver ele e ele tava sem os dentes, né? Eu fiquei assim, meio chocado, assim, né? E aí eu fiquei meio. Aí eu falei assim, nossa, tirou os dentes. Aí ele falou assim, não, foi ótimo. Nossa, muito bom. Aí eu, ah, é? É bom, é bom? Ah, legal, né? Aí ele, porque agora eu não vou fazer chupeta, assim, não tem, sabe assim, é muito mais fácil.
Eu tinha levado uma amiga Ele comigo. é ótimo, gente do céu. A gente começou, e tava assim, né? Tipo, nossa, né? Que dor, porque foi muito, isso que você falou, foi muito rápido o corpo dele. Ah, E aí a gente tava meio assustado com isso, e ele falou, a gente deu risada, assim. você vê, ele desse jeito, É, dando força para as pessoas, né? Que graça, que uma das graça. últimas conversas que a gente teve, assim, foi essa. E aí é, não foi essa, mas foi uma das últimas, assim. E eu lembro uma vez, sei lá, em Monte Verde, né? Isso, que a É, Manducaia, né? é, Só que a gente foi para Monte Verde. A gente ficou horas em Monte Verde. Nossa, você me fez lembrar agora. A gente estava num bar, tava você, o Adilson, e eu e os outros estavam fazendo compra. eu sei, Porra, tá falando, fala aí. não, você lembra que ele tava paquerando um cara de cavalo? Você lembra? E o Aí, cara também. é, aí o pessoal chegou e quis ir embora, ele ficou muito. Ele começou a quebrar as coisas, você lembra? Ele ficou bravo. Ele Ele ficou ficou muito bravo. muito bravo, porque o pessoal chegou, vamos embora, vamos embora. Aí ele Ele pegou jogou longe. os potes de geleia, de mel, não sei o quê. Cortamos o barato dele, né? Porque ele adorava Foi. curtir. Tinha É, lindo, né? Ele tinha uma força, uma energia assim que, por nossa. exemplo, e aí, varar à noite, eu já não aguentava, eu me Nossa, acabava de cansar. meu. Varava. Ele curtia esse negócio de conquista, mesmo que não. Nossa, gente, a gente estragou o barato dele. É. Nossa, nossa. Eu lembro que a gente fazia reunião na casa dele, É, o Evangelho no Lar, aí a gente saía no Bar das Primas, e sim. muitas vezes, eu lembro que era de quarta-feira, porque eu trabalhava de quinta, eu dava aula numa escola estadual, e ele sempre fazia atestado, porque eu ficava até 4 da manhã com ele. Aí ele me dava atestado de dor de dente, pra mim, Vocês iam pro Ceará, perder. Então. não tinha uma rotina, tinha o Bar das Primas, aí tinha o Ceará também, né? Tinha o Ceará, sei, sim, o Ceará, e tinha um outro bar que era 24 horas, que a gente Hum. mapeava os 24 horas, né? Pra ele e ficava andando nos bar 24 horas, porque não fechava nunca, né? Mas eu não dava Ah, conta, não. Eu não dava conta. Eu lembro que eu ia com ele, assim, às vezes eu tava com o meu carro, ia com ele pra ele ir, mas eu falava, não aguento mais, vamos embora. Aí voltava. não, Mas, mas diga. sempre, né? Eu fico assim pensando, né? Falei, gente, tá. E quando eu lembrei agora também, assim, que eu trouxe algumas vezes ele para Porto Alegre, sabe? Ah, Né? E era sempre uma alegria, por exemplo. Vamos lá. Coisa importante também para mim isso. Em 98, foi no começo de 98, eu conheci o Dudu, tudo. que é o Marcelo aqui do Sul, falou assim para a mesma coisa. Eu posso levar um amigo para São Paulo? Eu falei, pode, ele é legal? Eu falei, pode, tal, né? Aí eu lembro que ainda eu falei assim, então você vai chegar na estação, eles foram de ônibus, né? Naquela época, hoje em dia o avião ele chega a ser mais barato que um ônibus, mas naquela época não, era Ah, eu diferente, né? lembro. E aí eles chegaram, eu falei, tá bom, então você pega o metrô e eu pego vocês lá na Paraíso, que era mais fácil para eles e para mim do que o trânsito, eu ia pegar muito trânsito para chegar na Tietê. E aí Sim, você estressava para eles também, né? Então sim. eles pegaram o metrô Paraíso e tal. Aí dali, só que assim, eu já combinei com a Adilson. Adilson, eu não tinha como. Eu morava numa casa minúscula na época, tá? Eu não morava na casa que eu moro hoje em dia, não tinha apartamento, não tinha nada, então assim. Aí o Adilson, eu tenho dois amigos assim, tudo, eu posso ficar na sua casa? Ele falou assim, claro que sim, ele nunca falava não, né? Tanto que os meninos ficaram na casa dele, assim, mais de 15 dias, né? E aí, tá, eu lembro que... Aí eu fui buscá-los na Paraíso. Aí, na hora que eu vi o Dudu, eu de cara falei assim, eu vou ficar com esse menino hoje. Eu programei, assim, na minha cabeça, né? Eu vou atacar esse menino, só que eu não imaginei que o meu relacionamento ia durar tanto tempo, né? Então, eu Isso em vou atacar esse 98? 98 98, começou. Ó, 90, Caio, faz 22 anos. 2 anos. É doido, né? É doido, mas é isso aí. E tá aí, nós fomos para casa, peguei para casa do Adilson. Naquela época eu me lembro que a gente tinha mania de tomar uns vinhos doce. Aí a gente ficava ruim depois com dor de cabeça, aquela coisa assim, mas eu adorava, né? Então, assim, eu me lembro que eu fui lá, comprei uns vinhos loucos, tá. Aí todo mundo bebeu. Aí, claro, enfim, rolou mesmo o negócio. Aí só com o Adilson falou, vamos lá no Ceará. A gente foi pro Ceará com o Adilson ainda. Nessa mesma noite, tudo isso, né? E olha só, que importante isso, né?
O Adilson, ele participou ele foi assim, ele cedeu a casa dele pra gente, ficava junto com ele assim, durou 15 dias, nesses 15 dias a gente viajou, voltou para vários lugares, e ele ajudou muito a gente nesse sentido, né, muito mesmo. Tanto com o Dudu também, o Dudu tem memórias, tem paixão pelo Adilson também, né. Tem até um quadro dele aqui que o Adilson deu para ele, aqueles quadros psicografados, tá aqui na parede, sabe? Tira uma foto e manda depois. Eu mando para você, pode deixar, eu pensei nisso hoje. Do Portinari, isso aqui. Muito lindo. E aí foi indo assim, tudo, né? É aquela coisa Aí eu falei, meu Deus, como que vai dar certo isso? O negócio pegou, faz viagem para lá, viagem para cá, e eu comecei assim, me desprender também. Falei assim, como que isso vai funcionar? Aí eu também, assim, aquela coisa, deu uma de louco, falei, vai funcionar assim, sabe? Aquela coisa assim, tudo, né? Aí, só que quando eu vinha para cá, eu não queria vir sozinho. Eu queria sempre vir com alguém. No começo eu vim sozinho. Falei assim, Adilson, vamos comigo? E aí a gente veio várias vezes, sabe? Ir e voltar, né? Aquela coisa assim de ter uma boa companhia com a gente, né? E quando eu chegava aqui, ele fazia a mesma coisa, porque quando a gente saía, aí a Lourdes vinha junto às vezes, a Lourdes. Sim. Aí a gente saía, comia alguma coisa, só que ele queria ir pro boteco, né? Pro boteco assim tudo. E no boteco é incrível, sempre tinha alguém que se cantava com ele. Sempre tinha alguém que se... Ele E ele, claro que ele se cantava pelas pessoas também, mas o contrário era mais comum, né? Aquela coisa, alguém que se cantava por ele. E aí, nós vamos para casa. Ele ficava pé da vida de novo. Não vou. Aí ele aí você também, aí ele pegava e enfiava um pedaço de pizza inteira na boca de raiva, sabe? Assim, mastigava. Eu não vou para casa. Aí, olha, chegou um ponto. Você vê como a Lourdes era parceirona, né? Ela falou, não, tá bom, vamos sair de novo. Chegamos em casa. Era até outro apartamento, nem esse aqui. Era um apartamento alugado. Aí a Lourdes pegou e falou assim, não, eu vou sair com você. A Lourdes pegou e saiu com ele de novo. Eles voltaram altas madrugadas depois. Então a Lourdes topava e saía com ele assim. Era muito legal, sabe? E a mesma coisa no interior. Conheci a família do Dudu. E olha só, que era no interior do Rio Grande do Sul. Aqui, cara, as coisas mudaram muito em pouco tempo. Tem muito que mudar ainda, mas eu reconheço que mudou. Teve evolução. Né? Imagina, quando eu fui para casa do Dudu as primeiras vezes, o Rogério era um amigo, né? Aquela coisa toda, ela arrumava lá o quarto, um colchão no chão, não sei o que lá, sabe assim, aquela coisa, né, tal. E assim, tudo respeito, aquela coisa assim e tal. E só que a coisa foi evoluindo. E assim, nós levamos o Adilson para lá, acho que foram 2 vezes. As pessoas se apaixonaram por ele também, né? Tanto que eles têm fotos do Adilson lá. A mãe dele tem álbuns, ela lembra com carinho. Aí um dia a mãe do ela assou uma perna de carneira, de cordeiro, isso. E ela perguntou assim, Adilson, ela viu que ele gostava, você quer roer um osso? Aí ela deu um osso desse tamanho para ele. Ele roeu o osso inteiro, a barba dele ficou toda assim, sabe, com gordura, mas ele comia com gosto, uma coisa assim de prazer, assim, e tal, né? Então, assim, ele realmente, ele viveu, em relação à minha vida, assim, ele conviveu com todas as partes da minha vida, sabe? Não tem uma parte que não tenha convivido, sabe? A não ser amigos novos, né, que eu fiz depois, assim, tudo, mas as pessoas que fazem parte da minha família, as amizades, assim, ele conviveu, né? E, claro, quando eu falo isso também, são vocês fizeram parte disso também, né? Sim. A gente fala assim, né, que nós conseguimos juntos com isso, assim, sei lá, eu crescer um pouco, né, e vai indo. Como foi importante para nós tudo isso, né? E quando ele morreu, foi muito maluco, porque eu lembro que o Mário Nelson fala isso na entrevista, ele era meio um sol, e ficava vários sistemas solares em volta. E quando ele morreu, né, quando ele desencarnou, deu uma separada mesmo, né? A gente se encontra, se vê e tal, mas não tem mais aquele porto que era a casa dele, né? Não teve mais, né? Isso foi muito maluco, assim. É verdade, cara, é verdade. Não tinha... Você sabe que eu vi isso hoje? Achei uma... O Mário Nelson ficou muito feliz do jeito que ele colocou isso. É como se fosse o sol mesmo. Que importante aquilo. E agora, por você ver, né? Quando a pessoa parte, claro, a gente continua se gostando, né? O sentimento bom continua existindo, mas houve mesmo essa... Primeiro que o ponto naquela casa. Né? Os meninos continuaram vivendo lá um tempo ainda, né? O João... Eu fiz um vídeo, eu consegui, falei com o Bruninho, e fui lá e gravei umas coisas lá na casa agora, em final de 2019.
Sim. E aí, depois eu posso te mandar o vídeo, ele tá no YouTube, mas ele tá como não listado, então ele não aparece. Eu vou te mandar o vídeo pra você ver, mas assim, perdeu totalmente, assim, né? Eu fui lá, porque eu falei, não, eu quero fazer umas gravações lá, umas coisas e tal, na casa hoje, né? Como tá a casa hoje, assim, então, mas realmente acabou, assim, é outra coisa, né? Eu percebi, ninguém mais morou ali, né? Depois que o Fábio e o João saíram, né? Acho que morou o cara de baixo alugou para ser depósito, eu acho. E depois Aham. mudou um cara e morou uma família, um cara com uma filha lá, assim, pelo que eu soube, assim, só. Uhum. E sabe o que eu lembrei, você falando dessa coisa dele ficar bravo? Eu lembro que uma vez o Joãozinho, lembra o Joãozinho, vocês lembram, lógico, né? O Joãozinho, O Joãozinho Loirinho? que do Sul, ele era do Sul, morava em São Ah, Paulo, né? bom. Ah, Ele o deu uma Joãozinho. festa, você lembra? Ele deu uma festa na casa dele, Lembro. e eu lembro. Eu lembrei porque no final. Aí deu assim, 4 ou 5 da manhã, o Adilson querendo beber. O João começou a varrer a casa. Começou a varrer, o Adilson ficou doido. Ele começou a jogar cerveja no chão. Gente, eu lembrei disso. Inclusive a Cláudia tinha jogado confete no chão, né? Aí eu falei, nossa senhora, o Adilson foi embora. Sabe assim, tipo, tadinho, o João deve ter ficado. A pé da vida que esse negócio de encerrar. Quando a coisa estava no melhor para ele, as pessoas É, ficavam muito. nossa, ele era muito resistente a isso, né? Total. Ele tinha uma energia assim, e outra, ele era um cara noturno, né? É, Porque ele fazia as coisas dele durante o dia, ele exercia a profissão dele, aquela coisa de receber as pessoas todas, mas ele amava viver à noite, é. né? E aí então eu pensava, nossa, eu pensava para mim assim, eu queria ter essa energia dele, porque ele não cansa. Né? Uma coisa incrível, incrível. Nossa, eu também ficava impressionado, assim. Até Sabe? hoje, Eu não assim, nossa. queria acompanhar assim, né? Falei, gente, o Dudu costuma ser resistente. Hoje nem tanto, porque o tempo vai passando e tal, né? Mas eu lembro que algumas vezes assim a gente saía, o Dudu aguentava beber muito. Ele até falava assim que ele tinha veia, sei lá o que é veia etílica, não sei o que é isso, assim, sabe? E eu já estava acabado já, né? Aí junto assim e tal. Mas o Adilson era admirável, não tem como o Adilson, É. né? Nossa, eu lembro várias, assim, eu lembro uma vez que a gente estava no bar do Ceará lá, e assim, e aconteceu alguma coisa com alguém que estava com a gente, meio que Ah, rolou uma briga com tipo uma gangue de motoqueiros, sabe assim? Aqueles sim. motoqueiros barbudo e tal, assim, mas eram uns 15 cara. E os Ah, caras queriam bater no cara. Quem que era? Eu não lembro agora quem era que estava com a gente. Eu lembro que o Adilson olhou para os caras assim, os 15, e falou assim: olha, falou um negócio, os caras na hora desarmaram. E quando eu conheci ele, a primeira vez que eu fui no Bar das Primas com ele, eu lembro que ele, vamos lá no bar, eu falei, vamos, tal. Aí era assim, 10 e meia da noite. Eu lembro que a gente chegou, tava assim, rolando um som alto, muita gente no bar ali da esquina, e chegou um cara assim, mano, mas um cara assim, meio traficante, com um cachorro, um Rottweiler, latindo, preso assim, segurando. Não, era um negócio assim. Eu fiquei assim, meu Deus, vai acontecer uma tragédia aqui. O cara meio armado, sabe assim? aham. Eu lembro que o Adilson viu que eu fiquei meio tenso assim, ele falou assim: ó, calma, tudo bem. Aí eu lembro que o cachorro passou perto dele, ele botou a mão no cachorro, o cachorro dormiu. Uma música alta, o cachorro deitou do lado, ele dormiu. O cara ficou, o dono do cachorro ficou assim, nossa, assim, ficou meio desarmou o cara tava meio também meio mexendo com todo mundo, o cara ficou meio, nossa, você fez o cachorro dormir, que impressionante e tal. E eu lembro assim que o bar acalmou, assim, eu lembro que o Adilson deu uma movida assim numa coisa que eu falei assim, gente, eu fiquei impressionado, porque sabe quando parece que mais de uma vez aconteceu isso, vai rolar uma briga e ele parece que ele mexia na energia do ar, assim, da Ah, coisa e ah. resolvia, assim, parecia que pacificava as coisas, assim, sabe? E era impressionante. Que legal você estar falando isso, né? Esses dias, numa reunião que a gente teve, é uma reunião até assim, evangelho no lar, né? Aí uma pessoa, não por mal, tinha um rapaz participando da reunião, era uma quarta-feira. E aí o moço, o Pedro, falou assim, veio falar assim para eles, por isso que é bom a gente conhecer amigos,
não sei o quê, numa igreja, não no bar. Eu fiquei quieto, não falei nada naquela hora, sabe? Assim, porque não era o momento, tinha um monte de gente ali tudo, né? Porque na hora aquilo me chocou. E tinha um rapaz, se perceber que é um rapaz super, super querido, diferente, sabe? Assim, com uma linguagem, vamos falar assim, o visual dele era bem moderno, assim, bem arrojado, tudo, e aquilo poderia ter, tanto que ofendeu o rapaz, né? E você me fez lembrar agora, assim, e eu lembrei dessas situações que o Adilson, ele conseguia agregar almas em qualquer ambiente, inclusive em bares. Porque daí é aquela história, né? Por que eu vou ter preconceito de um bar, sendo que alguém pode estar lá precisando de ajuda? Bom, o próprio Chico, lembra quando ele foi no filme dele, né? Quando ele foi no prostíbulo, as moças que trabalhavam, todas foram rezar junto com ele, enfim, né? E aí eu me veio tava até no centro, eu falei assim, Pedro, eu queria, claro, eu falei super com muita simplicidade também, porque eu não sou, quem sou eu para ensinar alguma coisa para alguém, mas enfim. Falei assim, olha, eu quero falar um negócio para você, todo mundo fala aqui, você falar que infelizmente você não conheceu o Adilson, você queria ter conhecido, então eu vou te falar uma coisa muito importante dele. O Adilson agregava almas em qualquer lugar. Então ele entrava num bar, que era a esquina da casa dele, ia lá, sempre tinha uma alma precisando de ajuda, ou mais de uma alma, ou seja, num bar da esquina, das nossas irmãs que precisavam trabalhar na rua lá, né? Vamos falar bem assim, eu falei uma outra linguagem lá no centro, né? E como também tinha o bar, eu lembro dessas histórias que aconteciam, assim como você está falando agora. Falei para ele, então assim, a gente não tem aquela coisa assim de você agregar almas, conhecer pessoas, bons amigos, não, você conhece bons amigos e boas almas em qualquer lugar, né? Então, por quê? E isso foi um ensinamento enorme para mim, essas coisas que você está falando, porque ele conseguia. E quando você imaginar de repente a nossa mente assim, fechada, lacrada, nossa, o que é isso aqui e tal? Não, mas ele conseguia. Ele apaziguava. Eu só peguei essa brecha para te falar, agora eu quero que você continue como que deu esse homem aí depois, sabe? Não, ele acalmou, assim, então vários momentos ali, né, no Bar das Primas ali, eu lembro, assim, que ele era amado, inclusive eu encontrei a Val, que trabalhava no balcão do bar, peguei o celular dela, mandei mensagem para ela, eu vou tentar entrevistar ela também, Uhum. porque eu lembro que ele, assim, por muitos anos, eu depois estudei na escola livre, então eu saía de casa, descia a Marina, passava pela Dom Pedro, pela Industrial, ia para Santa Terezinha, que é do outro lado ali. Eu sempre encontrava a Kelly na rua, a Cacau, a Val, as meninas todas, né? As trans, todas as que ele conhecia, e a gente Sim. sempre parava para conversar, e elas sempre lembravam do Adilson, sempre falavam do Adilson, sempre falavam do Adilson, sempre lembravam do Adilson. E assim, e ele me contou, assim, né? Até perguntei pro Fernando Stanziani que ele falou assim que uma vez o Adilson me contou assim que ele falou assim, eu tava. Isso na década de, sei lá, final da década de 70, começo da década de 80. Ele falou assim que o pessoal assim, vamos fazer campanha de Natal no Centro Espírita, lá na Libertação. E aí ele falou assim, olha, acho que ele era presidente na época, não sei como estava. Eu sei que ele falou assim, olha, a gente vai arrecadar roupa, vestido de gala, champanhe, essas coisas de festa, assim. Aí ele fez uma festa, ele falou que ele tinha uma casa ali na Dom Pedro, que hoje essa casa não existe mais. Eu fui atrás dessa casa, ela existe uma fábrica no lugar agora. E ele O fez uma Adil, festa para as travestis, e chamou elas e deu a roupa para eles colocaram os vestidos e champanhe, música, chamou gente para tocar, e foi uma puta festa. Então assim, ele tinha esse olhar, né? Assim, imagina, hoje em dia o pessoal tava falando de preconceito contra trans, tal. E ele fez isso, eu achava assim, ele falou, eu falei, nossa, que incrível isso, né? Porque isso assim, a gente para pensar nos princípios do cristianismo, né, do Cristo, é isso, né? Não é é isso aí. você não se misturar e dar uma comida pro cara ali, pro cara não morrer de fome, né? Ele ficava junto, ele ficava amigo mesmo e tinha laços mesmo com as pessoas, né? A consciência dele já era naquela época já. Sim, Ele já tinha universal, né? é. Ele falava É que tinha lindo. nascido em 48, que era o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele Que falava isso bonito. para mim. Era o mesmo ano. É. E Nossa, pode falar.
Não, falei assim, que nem você falou que ele nasceu em 48, né? No mesmo ano que foi assinado a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que é um presente para nós, né? É, Tudo a ver. Tudo isso que a gente vê hoje, né? Assim, claro, alguma coisa atrasada, mas evoluindo, tudo o Adilson já vivia isso antes, ele já mostrava a gente com atitudes antes isso, já, antes, né? sim. É engraçado, eu começo a pensar assim, eu falei, nossa, eu tive a oportunidade de viver a amizade do Adilson quase 10 anos. Mas a minha impressão é que foi muito mais que isso. Eu também. Também? É, eu tive menos ainda, né? Tive 2001, 2005, né? Foi 4 anos. Sim, mas eu tenho a impressão que foi muito mais que isso. Total. Inclusive, assim, Preenche- eu até falei pro Fernando, falei assim, olha, eu, antes do Adilson, já tinha morrido gente na minha família, conhecidos e tal. Eu nunca tinha sofrido tanto, assim, sabe? Por mais que eu entenda que, não, a gente acredita nessa questão espiritualista e tal, eu, assim, até hoje, assim, né? Para mim, assim, foi um... Assim, eu lembro que no dia que ele morreu, foi assim, a gente tava, na semana que ele morreu, eu cuidei dele, né? Até esses dias eu encontrei um papel aqui, que eu fui separando as coisas que eu, daquela época. Encontrei um papel escrito assim, tipo um começo de um rascunho, assim, falando assim, tava assim, eu só limpei a bunda de 2 homens na minha vida. Hum. Aí eu falei, nossa, por que eu escrevi isso, gente? Nossa, de onde que é isso aqui, né? Aí eu fiquei pensando assim, aí depois eu falei, nossa, eu lembrei, foi na época que quando ele estava doente, eu lembro que eu fui lá, limpava ele, assim, até hoje, assim, eu falo assim, nossa, eu não consigo, ai merda dos outros, não sei o quê, essa coisa, ai, não é. Eu lembro que eu ia lá, limpava ele, era um negócio assim que não me fazia nenhum tipo de assim, nossa, eu fiquei mal hoje, sabe, assim, não, era super, e, Era o amor. é, é incrível, assim. Amor. Quando ele morreu, aí foi assim, nesse fim de semana que ele morreu, foi 17 de setembro, eu fiz uma viagem. Eu tava começando a namorar a Nayê, Uhum. e ele chegou até a conhecer ela. E aí eu tava em Maresias, na casa de um cara que era super bem de vida, assim, tal, que era amigo da Nayê. Tava lá, eu lembro que eu cuidei dele na semana e viajei, assim, sei lá, na quinta, na sexta. E aí no sábado pro domingo, na sexta pro sábado, eu sonhei com ele. Eu sonhei, assim, que ele vinha falar comigo, que ele tava meio já mal no sonho, assim. E aí eu lembro que eu acordei, e aí onde eu tava, dava para ver o mar, assim, o mar tava assim, tava uma tempestade, trovão, o mar super... E aí eu falei, nossa, aí a Anaí acordou e falou assim, nossa, eu aí com a Dil, assim, nossa, eu tô me sentindo estranhíssimo, assim, né? Aí voltei para casa no domingo, né? Cheguei em casa no domingo, vi, na época tinha Bina, né? Vi a Bina, na, na, na minha Bina tinha o número da casa dele, que Uhum. era 4991. Eu lembro que o começo era 4991, o resto eu não lembro. Eu falei, nossa, o Adilson me ligou, alguém de lá me ligou, né? Quando eu liguei, aí eu liguei de volta. Aí o Adriano atendeu. Aí o Adriano falou assim, falei, vocês me ligaram? Ele falou assim, você não sabe ainda, né? Eu falei, aí eu já lembro que eu fiquei mal, eu não consegui participar, né? Porque aí foi muito rápido. Eles pegaram, levaram ele para Uberaba, enterraram ele. Quando eles estavam chegando aqui que eu liguei, foi quando eu estava voltando de Maresias. Dava E aí tempo mesmo. eu. Hã? Não daria tempo mesmo. Muito Aí complicado. não, se eu tivesse aqui, eu teria ido né, para lá também. E aí eu fiquei me sentindo muito mal, assim, de não ter esse final, esse momento final, não ter ido junto, sabe? Me senti, sempre me faltou, assim, nossa. Até quando eu fui lá com o Mário Nelson, eu falei sobre isso com ele, porque eu lembro que ele fez uma fala, né, na hora do enterro, que me comentaram, assim, a Carol falou, a Luzia falou, foi uma fala bonita e tal. E aí também um pouco isso, assim. Depois de muitos anos eu fui lá visitar, né, o lugar que ele foi sepultado, né. Uhum. Mas foi assim, nunca me foi fácil, assim, cara. Eu tô fazendo isso porque é uma forma também de botar para fora, porque até achei um poema que na época que ele estava vivo, um poema não, uma carta para ele, comecei a escrever, mas eu não consegui entregar para ele, né? Inclusive eu nunca consegui dar nada para ele, assim, nunca dei um presente para ele, assim,
material e nunca recebi dele, assim, sabe? Assim, acho que foi sempre muito presente, foi no sentido da amizade, do amor profundo, assim, né? E aí eu comecei a pensar nisso porque sempre me pegou, assim, falando, eu não consegui entregar uma carta para ele, eu quero entregar alguma coisa, sabe? Eu sei que ele vai ver isso aqui. E aí eu comecei a fazer esse resgate dessas coisas todas, assim, né? E tô criando um pouco esse museu virtual com as coisas que eu tô conseguindo, né? Consegui muita coisa, conheci gente, né? Conheci um cara chamado Sim. Joviano, você conheceu ele? Não. Se eu É, conhecer, eu não é um cara da lembro. década foi amigo dele da década de 70, 80. Não conheci. Assim, eu tenho um poema do Adilson que é dedicado a ele. Eu não sabia quem era, nunca tinha visto o cara na minha vida e achei o cara na internet. Né, que a internet dá essa Caramba! ajuda pra gente. Eu vou entrevistar ele também, assim, ele é um cara bem legal, assim. Bom, até me perdi um pouco aqui. Não, querido. E assim, você estava falando assim eu achei muito bonito você falar assim que, poxa, eu nunca consegui entregar um presente para ele, nem ele entregou assim. Mas, olha só, né? No tempo que você ficou com a Dilson ficou com você, essa parte da amizade, houve uma entrega maravilhosa. Na verdade, eu tô falando assim, né? É uma entrega que não tem preço isso. Não tem nada que pague esses momentos lindos que vocês viveram, porque foram momentos lindos, né? Sim. Agora, esse trabalho que você está fazendo é lindíssimo. É que nem assim, sabe o que eu sinto? Assim, eu sinto que é muito legal. Primeiro, uma simplicidade, que eu acho maravilhoso isso, né? Que a cara dele, a sua cara assim tudo, eu acho lindo, lindo. E de criar uma memória de uma pessoa tão especial, tem tanto amor envolvido. Parabéns, viu? Assim, eu não tô falando não tô jogando confete, não, tá? É que é lindo mesmo, de coração, sabe? E ainda você não tá fazendo algo só para você, na verdade, assim, aquela coisa. Você pode ter certeza que você tá enriquecendo a gente também, sabe? Todo mundo, assim, que tá. Né? Só de eu ver o Mário Nelson hoje de manhã, assistir aquele filme assim, tudo, eu falei assim, gente, que delícia isso, né? E poder. Porque a gente passa a vida da gente assim, a gente lembra sempre do Adilson, claro. Mas só de você comentar, você fez a memória da gente chacoalhar. É muito legal isso. É muito Eu legal, sabe? lembro um presente, assim, que eu sempre me lembro desse momento. Uma vez a gente foi, era de tarde, assim, para anoitecendo. Aí a gente, vamos tomar uma cerveja. Aí, vamos no Bar das Primas ali, que abre às 6, né? Aí a gente desceu, era 6 e pouco, assim, 7 horas da noite, assim. Eu lembro que tava começando a anoitecer. Foi eu e ele, tava o bar vazio, a gente sentou lá, pediu uma cerveja e ficamos quietos, assim, sabe? Mas, assim, assim, nossa, assim, eu lembro que a gente ficou quieto, assim, 20, 30 minutos, assim, tomando a cerveja, olhando na rua, se olhava. Eu lembro que ele tinha, o olhar dele era muito, muito forte, sempre muito penetrante, sempre muito límpido, assim. Aí eu lembro que ele falou assim, é legal, né, quando a amizade chega no ponto que você não precisa falar mais nada, né? Mas você só tá junto é gostoso, né? Aí eu falei, né? Concordei, assim, né? E a gente ficou silêncio, assim, o tempo, a noite toda, assim, sabe? Foi tão gostoso, assim, foi tão assim. Porque você fica em silêncio, você fica meio, eu preciso falar, né? Preciso, né? E eu lembro que isso foi uma lição, assim, porque na época que eu conheci ele, eu tinha 26, 27 anos, né? E aí você não tem esse parâmetro poético de entender as amizades, as coisas. Isso foi muito, muito lindo para mim, assim, né? Eu lembro que é isso desse momento da amizade que é o tá junto. E não tem que falar nada. Bonito. Um poema maravilhoso, tá vendo aí, ó? É, Que lindo. eu. É, eu acho que é Então, isso. Assim. interessante, né, Caio? Você falou assim para mim que quando você passou, quando da despedida, né?
essa parte assim tudo é que justamente você estava no momento, porque nós temos momentos na vida da gente, né? Você estava no momento que você estava, além de viver intensamente a amizade de vocês, assim tudo, né? Porque é um amor, né? É um amor que ele vai além do que a gente pode colocar em palavras, né? Assim tudo, né? Então assim, não que a partida não tenha ficado triste para tudo, não, mas para alguns casos como o seu, ele pegou mais. Naquele momento você estava era muito importante para você ter o Adilson na sua vida, né? Não que não seja agora, não é isso, mas assim, era um momento super importante. Tanto que você traz com você tudo isso, né? Sim, super. Você me fez me lembrar, só a última coisa, assim, pra gente tentando fechar a nossa conversa, assim. Uma vez a Claro. gente foi para Pinhalzinho, não sei se você foi, eu não sei se você foi, a casa do Serginho, lembra o Serginho? Irmão do Fábio? Lembro, não cheguei, o Serginho chegou a Foi. convidar. É que você falou assim que o Adilson foi importante para você, essa coisa de tirar a culpa. E quando eu conheci o Adilson foi quando eu me separei da Denise, né, mãe do Pietro, né? Sim. E assim, eu lembro que eu tinha uma, assim, porque a gente começou a namorar muito cedo, teve filho muito cedo, a gente viveu tudo muito cedo. E ele falava isso pra mim, ó, você viveu coisas que você deveria viver quando você tivesse 30 anos, não quando você tinha 18, 19, né? E eu lembro que eu tinha uma culpa, né? E aí eu lembro que a gente foi pra Pinhalzinho, aí eu lembro assim que me deu uma coisa assim, eu lembro que eu fiquei pelado e fui no meio do barro, começou a chover, todo mundo correu, eu fiquei na chuva, arranquei a roupa, me enfiei no barro, fiquei todo sujo de barro, assim, sabe? Fiquei caminhando no mato, assim, uma chuva, era um dia de calor, assim, uma chuva gostosa, e eu lembro que aí sim me deu assim, as pessoas vão achar ruim, né? Eu falei, mano, foda-se. Aí eu lembro que eu fiquei lá, aí fui, tomei banho, me troquei, e o Adilson adorou, né? O Adilson. Só que eu lembro, olha só, que foi muito louco isso, porque assim, eu fiquei me sentindo, assim, acho que eu agredi as pessoas, né, tal, acho que eu, sei lá, né, tinha pessoal lá, tal. Aí eu lembro que aí teve a reunião, aí todo mundo, a gente voltou, aí teve a reunião de quarta, aí Uhum. todo mundo que estava na viagem foi na reunião, né, aí eu lembro que a irmã, ele recebia um espírito de uma irmã, né, que falava irmã, uma mentora Joana, dele, né, você lembra? lembro A sim. irmã, ela falou assim, olha, foi muito lindo o que você fez, eu fiquei tão feliz. Ver um espírito falar, né? Muito lindo, foi Depois, muito telúrico e lúdico. Eu lembro que aquilo foi tão libertador para mim, assim. Depois daquilo, assim, eu lembro que tirou também essa coisa da culpa, sabe? Assim, foi meio com um ritual que eu fiz, assim, né? Eu sou meio dessa coisa do corpo fazer as coisas, né? Até no pra dança um pouco, assim. lindo, lindo. Porque a gente se prende, né? É, Olha só. você quer falar mais alguma coisa? Tudo bem. Não, querido, assim, ó, que eu vou te dizer assim, né? Eu acho que em poucas palavras eu falei assim, a importância disso, né? Que nem você, para você também é assim. Você viu o que você falou agora, né? Você teve uma atitude simples, que você teve vontade de fazer, foi libertadora, você não agrediu ninguém, né? Aquela coisa, e você se libertou. Esse é você, esse é o Caio, né? E por muitas vezes você se prendeu, não fez muita coisa com medo de dos outros, assim, tudo. Mas foi uma atitude, né? E para mim é a mesma coisa. Assim, quantas vezes eu não fazia as coisas, ou pior, eu fazia de um jeito que era para agradar algumas pessoas, que é pior ainda isso, né, do que não fazer. Porque é aquela coisa de convenção tal, né? E assim, quando eu vejo assim que eu consegui me livrar de muita coisa, eu ainda sou honesto, eu tenho que ser honesto. Eu ainda passo me libertando de muitas coisas, tá? Grande parte já foi assim, mas é que a vida é assim, né? Você vai amadurecendo e tal. Ainda hoje acontece assim, e mesmo nos dias de hoje, essa das coisas que vão me tirando esse peso de mim, assim tudo, o nosso amigo, o nosso querido Adilson faz parte disso aí, nos dias de hoje, assim, sabe? Eu posso te dizer, assim, que... Interessante, eu nunca sonhei com o Adilson desde que ele partiu, tá? Só para terminar assim. Mas eu posso te dizer, assim, que aqui mesmo, nesse apartamento do Dudu,
por algumas vezes, em alguns momentos, eu já senti grandemente a presença dele, assim, sabe aquela coisa? Porque, claro, porque ele vive no nosso coração, né? Começa por aí. Ele vive aqui no nosso coração, né? Vive no seu coração. E assim, mas eu já consegui sentir que presença linda, de chegar a emocionar, de sorrir, até de dançar, sabe aquela coisa de você estar sozinho e você... que sempre foi muito leve, sabe? E continua sendo. E continua sendo. Até em momentos assim, momentos que eu achava que eu não... Putz, que momento crítico esse, como eu vou conseguir passar por isso? Sabe aquela coisa assim? Alguns momentos críticos assim, foi assim... Até eu falo assim, Adilson, dá uma ajuda aí, aquela coisa assim, tal, assim, sabe? Não de amigo, assim, tal, mas você pode ter certeza que aquilo... eu já senti e sinto ainda, tá? Continua vivo, é legal isso, tipo assim, continua vivo isso dentro de mim. E obrigado, Caio, por fazer ficar mais vivo ainda, sabe? Muito legal, de coração, viu? Eu vou pedir a última coisa. Se Tá. você fosse pensar num verbo assim, sobre essa sua vivência com a Dilson, um ou mais de um, se quiser, que você, uma ação, assim, que você falaria? Vou falar o que veio, tá? Ah, Assim, ó, compartilhar, amar. tá bom, tá bom. Beleza. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado Beijo, mesmo, viu? beijo. Beijo.